Hoje nós vamos falar sobre os exames imagiológicos, como é que você, bioelétricos, né, exames laboratoriais, como é que você faz essa associação com a questão espiritual. E pode parecer estranho, não é? Quando você fala de problemas espirituais e exames laboratoriais, porque até então a ideia que se tem é que problemas espirituais correm paralelo aos problemas orgânicos. É comum o paciente perguntar assim: doutor, meu problema é espiritual ou o meu problema é orgânico? Não é? E, no entanto, o que nós temos visto, via de regra, é que um problema espiritual, ele provoca alterações orgânicas. Nós entendemos que, por exemplo, a mediunidade é uma faculdade de senso-percepção. E, portanto, envolve uma captação sensorial de uma informação, não é? E essa captação sensorial vem por órgãos da estrutura corporal. No caso aí, a hipótese nossa é que venha pelo cérebro. Então, quer dizer, a partir do momento em que há um funcionamento da máquina neurológica, então há uma reação orgânica, tá? Então, uma questão espiritual, ela não pode ser oposta a uma questão orgânica, mas a gente precisa de ver quais são os elos de ligação entre uma coisa e outra. Mas nós temos que também vamos dizer, dissecar melhor o que quer dizer isso espiritual, porque, a rigor, se nós formos pensar do ponto de vista psicossomático, tudo é espiritual, porque, do ponto de vista psicossomático, a doença parte da pessoa em direção ao corpo, não é? Então, se nós partimos do princípio de que a pessoa é o espírito, você é o espírito, então tudo é espiritual. Pensando desse ponto de vista, é verdade. Mas quando o senso comum fala de problemas espirituais, são problemas fenomenológicos. A pessoa está se referindo a problemas fenomenológicos, em que existe uma fenomenologia espiritual. Ou seja, fenômenos espirituais que envolvem a relação entre o espírito e a matéria. Que envolve um processo de ligação ou de interceptação espiritual através da mediunidade. Então, vamos dizer assim, stricto sensu, o espiritual é tudo o que sai da pessoa em direção ao corpo ou em direção à sua realidade. São as nossas questões existenciais, enfim, tudo é espiritual. Mas quando a gente fala problemas espirituais em medicina, de uma forma mais própria, nós estamos falando da fenomenologia espiritual. Quer dizer, questões que não se explicam estritamente pela psicologia ou pela medicina, não é? Coisas que não se explicam estritamente ou pela fisiologia ou pela medicina. Então aí nós vamos cair em situações em que os resultados dos exames, eles nem sequer revelam exatamente aspectos patognomônicos de uma patologia, ou patognomônico, para quem não é da área de saúde, característico de uma patologia, nem revelam exatamente aspectos característicos de uma patologia e nem sequer representam uma normalidade. Então ocorre uma alteração que nem configura exatamente uma alteração própria de uma doença e nem sequer também é normal. É uma alteração que não se sabe por que ela está ali, o que é que está acontecendo. Tá? Eu não estou falando aqui de variantes anatômicas. Não, porque as variantes anatômicas estão dentro da previsibilidade da curva gaussiana. Eu estou falando realmente em alterações que o médico olha e vai falar: engraçado, não sei o que é isso. Tá? Ou quando há alterações patognomônicas, elas não justificam a amplitude do sintoma. O indivíduo tem, por exemplo, alterações epiléticas graves, em que seria de se esperar sinais eletroencefalográficos de características próprias, e ele tem ondas cujas proporções, ondas bioelétricas alteradas, cujas proporções não justificam aquela crise que ele está tendo.
Tá? Então, uma desproporcionalidade entre a alteração vista e o sintoma. Ou o inverso também. Você tem vamos dizer assim, uma alteração muito grande e essa alteração, a pessoa está bem. Fala, nossa, como é que pode? Ela está bem, está normal. Não é? Como casos que a gente pega, o paciente tem um acidente vascular cerebral extensíssimo e aí ele sai e ele não tem alteração nenhuma. Está tudo normal, você fala, alguma coisa estranha está acontecendo. Nós tivemos casos aqui, um deles uma senhora que ela era médium de uma sessão de desobsessão e ela teve um extenso acidente vascular cerebral hemorrágico, extenso. E pelo padrão ou pela extensão daquele acidente vascular cerebral, haveria de pensar que ela não sairia da UTI ou se saísse, sairia bastante lesada. E, no entanto, ela saiu sem alterações motoras, sem alterações cognitivas, com as funções perfeitamente preservadas, o que surpreendeu o staff médico. E acontece o seguinte, aquele acidente vascular cerebral havia ocorrido durante o transe mediúnico. Ela estava trabalhando numa sessão mediúnica e, trabalhando naquela sessão mediúnica, ela teve o AVC, acidente vascular cerebral, não é? Bom, moral da história, ela saiu da UTI, ficou aquela incógnita, não se sabia, quer dizer, uma bruta alteração cerebral sem uma consequência que poderia se presumir, não é? E ela veio ao consultório, essa paciente, dizendo assim, doutor, eu tive um derrame cerebral na vigência de uma sessão mediúnica. Eu estava incorporando um espírito e talvez pela força de impacto daquele espírito, eu tive esse AVC. Muito bem. A pergunta dela era a seguinte, se ela deveria continuar tendo atividade mediúnica naquela sessão. A pergunta era essa, não é? E nós entendemos o seguinte, que a estrutura dela se manteve íntegra, apesar das lesões do cérebro, justamente pelo fato dela estar trabalhando mediunicamente. Nós entendemos dessa forma. E nós orientamos que ela deveria, sim, continuar a desenvolver as atividades dela, que foi o que a salvou. Por quê? Veja, senso comum era de se esperar que ela estivesse extremamente sequelada ou não tivesse sobrevivido. Então, eu tenho que pensar o inverso, que ela teve um fenômeno e, por algum motivo, estava durante uma sessão, foi rearticulado o sistema nervoso dela, ou não sei o que foi, porque é um caso ainda a ser estudado, a gente até pode levantar esse caso, porque tem os exames, tem tudo, e a paciente manteve-se íntegra. Então, eu estou pensando mais num fenômeno paranormal, vamos dizer assim, não é? E hoje essa senhora, ela, a partir de então, se arvorou em ampliar suas atividades e ela é dirigente de um centro espírita que ela fundou, com um volume de gente imenso em atendimento, e de vez em quando nós vamos fazer uma conferência lá, alguma coisa e outra. E justamente aquela alteração fez com que ela tivesse que se aposentar e ela se dedica integralmente a essas atividades. Veja que curioso. Vamos dizer assim, os exames não eram compatíveis com a situação dela. Então, esses casos faz a gente pensar nessas situações em que envolvemos a fenomenologia espiritual. Um caso muito curioso também, nós fomos convidados por um grupo de professores da Faculdade de Psicologia da USP para fazer uma experiência com mediunidade. E uma senhora que era então médium de incorporação, ela fazia parte do nosso staff de pesquisas. E ela se dispôs a ir até esse grupo de professores e nós iríamos simular uma sessão mediúnica. Muito bem. Uma das questões que nós íamos avaliar é a seguinte observação, que quando uma pessoa está em transe de incorporação, ou seja, em que está havendo a aproximação de uma entidade espiritual, uma personalidade intrusa, não é? Que se aproxima da pessoa,
Aí então a pessoa tem aumento da pressão arterial sistólica e ela tem aumento da frequência cardíaca, sem que haja qualquer outro fator que justifique aquele problema. Não é uma crise de ansiedade, não é um exercício físico, não é uma patologia que a pessoa apresente. E então, nós íamos fazer essa experiência. Bom, muito bem. Então, nós armamos uma sessão, não é? Como alguma coisa que nós vamos fazer hoje, por exemplo, depois na parte prática, nós vamos fazer alguma coisa parecida, vamos dizer assim. E aí, a senhora manifestou uma entidade espiritual, Muito bem. Essa entidade falava coisas a respeito de uma pessoa ou outra que estava ali, que convergiam com a veracidade. E como ela não conhecia aquelas pessoas, dava a entender realmente que tinha alguém dominando a mente dela e que tinha uma supervisão a respeito das coisas ali, não é? E então nós auscultamos o coração, medimos a pressão arterial e antes do transe e durante o transe realmente estava havendo um aumento da pressão arterial sistólica, estava havendo um aumento do ritmo cardíaco, e é uma coisa que a pessoa não tem como simular, não tem como ela promover esse tipo de situação. Então existem também sinais clínicos que indicam elementos fenomênicos, não é? O indivíduo pode ter, inclusive, uma aceleração cardíaca de tal ordem que leve a uma arritmia. O nosso colega cardiologista pode dizer isso. Então, o indivíduo chega até uma arritmia cardíaca. Então, são situações que podem envolver o quê? Fenomenologia espiritual, tá? Que nos levam a indicar esse caminho. Principalmente você pega, por exemplo, hipertensões arteriais lábeis, em que há um forte componente emocional envolvendo a alteração da pressão arterial, mas situações acachapantes, tá? Por exemplo, eu tenho um caso de um paciente que ele, sem que haja exatamente algo concreto que justifique de forma mais imediata, ele vai para a pressão de 24/13 e ele não sente nada. Ele vai para o hospital para fazer um check-up, alguma coisa, está lá com 24/13, está com... E não há... E, veja, mesmo com medicação, não se controla o caso dele. Não se controla. E o pessoal não sabe o que é. Não é um feocromossitoma, não é uma alteração renal, não é nada. Não se sabe. Simplesmente ele altera a pressão subitamente, sem as características que deveriam acompanhar um caso desse, como uma encefalopatia hipertensiva, uma insuficiência cardíaca, uma dor precordial, alguma coisa desse tipo. E não se consegue baixar, a não ser quando a pressão resolve baixar por ela mesma. Não se consegue. No entanto, o paciente apresenta rompantes de alteração de comportamento que ele não se recorda e ele toma atitudes, é como se não fosse ele. Então, dá a ideia de que realmente está havendo um fenômeno, uma fenomenologia espiritual. Tá? O interessante também dessas questões é que uma pessoa ela pode apresentar um quadro de fenomenologia espiritual em que essas regras estão ali colocadas, ou seja, ela tem alterações sintomáticas que ao exame não seriam detectadas, ou alterações no exame que não configuram patologias, não é? E ela pode ostentar esse tipo de padrão por um determinado período de tempo, até que a sucessão repetida dessas alterações acabe por configurar uma moléstia. E, normalmente, uma moléstia que envolve aspectos de poliqueixa, de muitas queixas, de poliqueixas, de falta de relação de causa e efeito, ou seja, respostas idiosincrásicas, falta de relação de causa e efeito, você não consegue... Eu já vou chegar lá com vocês nas perguntas. Então, o que acontece? A configuração de uma moléstia, eu até chamaria de uma síndrome, porque nesses casos é uma gama de sintomas que compõem uma síndrome, vamos dizer assim, às vezes de difícil tratamento, cuja origem veio numa sucessão de fenômenos espirituais
que, uma vez cronicamente repetidos, acabam por caracterizar uma síndrome e nessa situação fica difícil de você dissecar dessa síndrome exatamente o que estava acontecendo ali no começo. A não ser por um trabalho analítico muito bem pautado. Na verdade, nesses casos você trata a pessoa e a pessoa vai voltando a apresentar aqueles quadros. Né? Por exemplo, acompanhei um menino que ele tinha alterações de comportamento e tomava atitudes bizarras, e atitudes agressivas e bizarras. E isso estava comprometendo a atividade escolar, a vida social, atividades de família, e eram atitudes diárias, e, portanto, por serem atitudes diárias, já estavam fazendo parte da personalidade dele. Então, estava sendo caracterizado um desvio de personalidade ou um quadro borderline de uma psicose que estivesse se configurando num adolescente, e, enfim. E o paciente foi trazido ao tratamento. E devido àquela síndrome de comportamentos que ele vinha apresentando, que envolvia atitudes agressivas, atitudes bizarras, dificuldade de receber ordens, dificuldades de receber um não, uma série de dificuldades de concentração que poderiam ser enquadrados dentro do déficit de atenção, uma série de elementos que compunham. Então, nós tratamos com uma medicação esse tipo de complexo, não é? Muito bem, tratamos com a medicação e o paciente, ele apresentou uma... Que essência quer dizer? Aquele comportamento, ele foi paralisado, ele não tinha mais os comportamentos bizarros, não tinha mais os comportamentos agressivos, mas ele também não tinha concentração. E mesmo quando você no consultório ia conversar com o paciente, você percebia que o olhar dele não olhava para você como alguém que estivesse efetivamente entendendo o que você estava falando, interessado naquilo que envolvia a própria causa dele. Mas que coisa estranha, não é? E o paciente passou a vir ao consultório toda semana para que nós pudéssemos fazer uma avaliação do andamento do seu desenvolvimento psíquico, ainda mais por ser uma criança, você sabe que a criança ela tem um desenvolvimento dinâmico, né? Ela cresce rápido, desenvolve rápido, ainda mais o adolescente, né? Então eu tive que acompanhar de uma forma mais ostensiva. Bom, passou semanalmente também por uma assistência espiritual. Muito bem, o que aconteceu? Chegou num ponto que a criança não apresentou mais, por período de meses, nenhum comportamento agressivo, nenhum comportamento bizarro, passou a se interessar pelas atividades dela, mas estava um tanto quanto apática. E aquela apatia estava incomodando as pessoas, a família, o que está acontecendo, não é? Aí nós pensamos, olha, a medicação está sedando. Ele teve uma melhora e se acalmou e suavizou a sua realidade e a medicação passou a sedar. Então nós tiramos o remédio e observamos. Tiramos o remédio, o paciente voltou sorrindo, olho vivo, interessado e até ganhou uma carta de elogios da escola e aquela coisa toda e tal. Muito bem, mas um dia ou outro apresentava subitamente um comportamento que efetivamente a família falava, doutor, ele muda o olhar, ele fica agressivo e não é ele, é diferente, mas só que acaba e depois volta a ser ele. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que quando o paciente veio, ele veio com uma sucessão tão grande de fenômenos que aquilo já se confundia com a personalidade dele. Na medida em que aquilo foi tratado, ele voltou para aquele período em que ele passa a apresentar fenomenologia espiritual, interceptando sua realidade de uma forma objetivamente visível. Estou sendo claro na questão? Tá? Então,
a família estava absolutamente convencida de que ele ficava possuído por um espírito, pelas características, porque eram situações pontuais, sem uma relação efetivamente com qualquer coisa que tivesse ali acontecendo, e que não configurava, muito distante do comportamento real que ele vinha tendo na maior parte do seu tempo. Então, você veja como nós precisamos de analisar o caso e acompanhar. Por isso que quando você fala, um profissional de saúde vai acompanhar um caso do ponto de vista espiritual, porque muitas vezes eu recebo um colega, um médico, um profissional de saúde e fala: Sérgio, eu quero encaminhar um paciente meu para assistência espiritual e tal. Tudo bem, muito bem. Mas não é assim que se faz. Você vai acompanhar, mandar um paciente para assistência espiritual, você precisa de se comprometer com o caso. Porque, ao contrário do que se pensa, o médico não está conseguindo resolver o problema. Vou mandar lá para o tratamento espiritual, não é? Alivia para o médico a carga, não é? Não, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Porque se ele quiser efetivamente entender o caso, ele precisa com mais assiduidade, então, e inclusive acompanhar a parte espiritual, para que ele possa visualizar estas nuances que eu acabei de relatar. Eu não sei se eu estou sendo claro na questão. Você acha possível você visualizar as nuances que eu acabei de relatar, sem você estar efetivamente observando com frequência e muito próximo do caso? É possível? Não é possível. Porque você não consegue ver. Você vê um paciente uma vez, depois um mês seguinte, como é que você vai fazer? Não dá. Então, o que acontece? Quando nós acompanhamos um paciente do ponto de vista espiritual, 99% dos nossos pacientes vêm toda semana às minhas vistas. Às minhas vistas. Porque se tiver acontecendo algo, eu estou vendo. E via de regra acontece isso. O paciente ele vem com uma sucessão de fenômenos espirituais que já, pela sucessão desses fenômenos, já configuraram uma síndrome. Eu vou tratar essa síndrome conforme a medicina reza. Esse paciente vai voltar para aquele estágio em que as situações fenomênicas vão aparecer e eu preciso estar perto para ver, porque se eu não estiver perto eu não vou ver. Estou sendo claro na questão? Então, outra coisa, veja também como é diferente você acompanhar um caso, por exemplo, um dirigente de um centro espírita que tem afeição por assistência espiritual. Veja como é diferente acompanhar um caso em que existe uma ordem médica em termos de medicação, diagnóstico, etc. É diferente você acompanhar isoladamente no centro espírita, ou você acompanhar o caso com um olhar médico sobre a questão, o que te viabiliza você estabelecer as condutas. Como é que você vai avaliar que o paciente está, por exemplo, como eu relatei, apático, e você vai discernir que aquilo é por causa da medicação ou é devido à própria estrutura do quadro do paciente? Como é que você vai avaliar isso? Se você não estiver muito próximo do caso. Estou sendo claro na questão? Entende? Então, porque acontece assim, você imagina, o médico prescreveu um antidepressivo. Muito bem. Normalmente, os antidepressivos, eles são antidepressivos ansiolíticos. O paciente melhora. Mas você vai fazer tratamento espiritual. Ele vai e começa a fazer tratamento espiritual. Ele começa a melhorar. Quando o paciente começa a melhorar, o remédio começa a sobrar. Quando o remédio sobra, ele ceda. Aí o paciente fica sedado. Aí ele vai chegar no consultório e vai dizer assim: doutor, eu não estou conseguindo levantar direito, o dia está arrastado. O doutor vai achar o quê? Que ele está com a depressão. O que ele vai fazer com o remédio? Aumentar a dose ou trocar de remédio. Quantas histórias você já não viu assim? E aí não se consegue. Entendeu? E era justamente um momento que ele deveria o quê? Ele deveria reforçar o aporte psicológico e espiritual para poder ir retirando o medicamento. Estou sendo claro na questão? Então, agora, como é que você vai avaliar se você não está com essas roldanas integradas?
Não é? E como é que a pessoa, por exemplo, vamos supor, de um dirigente de uma assistência espiritual do centro espírita, ele vai avaliar que o paciente está tendo sonolência e é porque ele está melhorando e porque ele tem que tirar o remédio? Você acha que dá para fazer algum tipo de ligação? Não dá, não dá. Então, você precisa de ter serviços que promovam esse tipo de integração, e essa é uma das propostas que nós estamos aqui reunidos para a gente poder criar um modelo de assistência que envolva estas situações. Olha, você quer ver outra situação? Que é assim, olha, você vai acompanhar um paciente, puxa, essas coisas que eu estou falando para vocês, não contei nunca para ninguém. Eu nunca contei para ninguém. Eram coisas que eu guardava na minha cabeça. E eu estou passando para vocês, é a primeira vez, assim, estou sentindo mais como se eu estivesse conversando alto. Entendeu? Porque eu não escrevi em nenhum lugar e eram ideias que eu venho observando ao longo dos tratamentos. Outra coisa também é quando você associa a homeopatia. Então, essa é uma outra situação diferenciada. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, se você tem, por exemplo, você tem uma dosagem química elevada, então você está no terreno da toxicologia. Quando você está no terreno, quando você tem uma dosagem química que ela é biologicamente absorvível, não é? Biodegradável, vamos dizer assim, não é? Então você está no terreno da farmacologia. Quando você tem uma dosagem menor do que aquela que o sistema biológico, os mecanismos metabólicos, vamos dizer assim, se servem, uma dosagem menor, você está no terreno da imunologia. Por exemplo, o vírus da gripe, você injeta na pessoa um fragmento do vírus da gripe para a pessoa reagir contra a gripe. Você injeta um fragmento do alergênico para a pessoa se dessensibilizar contra aquele alergênico. Então, é um sistema diferente. Quando você tem uma dosagem infinitesimal, você está no terreno da homeopatia. Então, a partir do sistema imunológico, os mecanismos medicamentosos, eles são semelhantes. Imunologia e homeopatia. Na homeopatia também, você injeta a substância que causa o problema para provocar uma reação da pessoa contra aquele problema. Por exemplo, vamos supor, mercúrio. Se você usar o mercúrio na dosagem tóxica, o indivíduo vai ter lesões neurológicas e vasculares muito próprias. Se você der o mercúrio na dosagem homeopática, você vai ter um fortalecimento do sistema vascular e neurológico. Dá o fenômeno inverso. Falando numa linguagem simples, porque a semiologia homeopática é um pouco mais complexa que isso. Mas você dá a substância. Aquela planta, por exemplo, que provocaria, por exemplo, um nux vomica, que causaria uma lesão no fígado, se você dá na dosagem homeopática, vai provocar um fortalecimento do fígado. Estou sendo claro? Né? Bom, mas e aí, o que acontece? Acontece o seguinte, quando o paciente ele apresenta uma moléstia, e você vai abordar o caso, pode ser que ele esteja sem energia vital para responder ao tratamento homeopático. É estranho isso? Não. Por exemplo, se o indivíduo tiver gripado, você vai vacinar ele, por exemplo, com a vacina da febre amarela, por exemplo, ele tem que ir para a Colômbia, ele está gripado, ele tem que adiar a viagem. Porque se você der a vacina, não é? Ele não vai ter vitalidade para responder à vacina. E a vacina pode provocar uma lesão nele. Não é assim na imunologia?
não é? Vai vacinar contra qualquer coisa, não pode estar com o organismo debilitado. Então, a homeopatia, de certa forma, também ocorre dessa forma. Às vezes, não adianta você injetar uma substância na pessoa, ela não tem energia vital para responder àquela substância. Tá? Então, nesse caso, você precisa dar para ela a substância que faça por ela o que ela não está conseguindo fazer. Então, você vai dar o alopático. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Então, você precisa de saber a medida da resposta da pessoa. Às vezes, não tem como você arriscar. Ela não tem energia vital. Então, não adianta, você vai ter que dar o alopático. Você pode até dar o homeopático para começar a mexer, mas o homeopático não pode ser a sustentação do tratamento da pessoa naquele contexto. Não é? Aí o que acontece? Você vai dar o farmacológico. É a mesma coisa, vamos supor, um paciente está com o estômago sangrando. E ele chega no pronto-socorro, faz a endoscopia, tem uma úlcera sangrando. Você vai dar para ele um omeprazol, um Antac, alguma coisa para tratar esse problema? De jeito nenhum. Ele não tem energia vital para responder ao Antac, ao omeprazol. Você tem que costurar aquele buraco. Estou sendo claro na questão? Porque ele não tem energia vital para responder àquele medicamento. Então, na alopatia também acontece isso. Tem situações que não adianta você dar um remedinho, você tem que pegar e injetar na veia direto no sangue, porque ele não tem energia vital para responder a um tratamento via oral. Tá certo? Não é um fenômeno biológico corriqueiro esse tipo de situação? Muito bem. Então, a homeopatia é a mesma coisa. Então, você pode associar. Você dá um suplemento para a pessoa, ela consegue um touché, e aí o remédio homeopático começa a funcionar. Tá? Vamos dizer assim, paciente meu que está tomando homeopatia, depois de alguns meses de tratamento, você percebe a diferença. É diferente. O paciente ele fica com o aspecto mais saudável, ele começa a tomar decisões com mais firmeza, ele tem pulsão vital, ele começa a melhorar o aspecto dele, a fisionomia. Você já começa a perceber, o paciente entra no consultório e fala, esse paciente toma homeopatia, porque ele apresenta uma vitalidade que é muito brilhante para o quadro que ele apresenta, ou apresentava. Porque um paciente doente, você vai tratar com remédio, ele melhora da doença, mas ele fica abatido. Não é assim? Não é? Ele tinha por exemplo, foi fazer uma cirurgia, ele sai da cirurgia abatido até se recuperar, não é? Ele tomava um antibiótico para uma pneumonia, sarou e tudo, mas ele está abatido. Por que está abatido? Esteve doente recentemente. O paciente que toma homeopatia, ele não fica abatido, ele fica vital, então é diferente, tá? Bom, então o que acontece? Via de regra, eu associo esses dois mecanismos de forma coordenada até atingirmos o objetivo. Bom, mas por que eu estou falando isso no contexto da questão do espiritual? Porque ocorre o seguinte, quando você introduz o medicamento homeopático, você projeta o paciente numa realidade que envolve uma dinâmica de 3 etapas. Numa primeira etapa, o indivíduo tem um sobressalto da percepção espiritual. O paciente, os problemas espirituais aparecem. O paciente relata coisas que evidenciam aspectos da fenomenologia espiritual. Aí, você vai ter que abordar e dar contenção para aquela situação. Por exemplo, o menino, ele apresentava uma amidalite horrível, pré-operatória, tinha que ir para o hospital tomar antibiótico endovenoso, se hidratar e corticoide, antibiótico, aquela coisa toda, e o otorrino fala assim, ele vai ter que operar essas amígdalas, porque acaba obstruindo todas as vias aéreas, etc e tal. Muito bem. Acompanhei um rapazinho com essa condição, o que aconteceu? Então, fiquei ali na enfermaria a noite toda. E resolvi tratar com a homeopatia. E eu pensei assim, bom, eu vou ver como é que vai evoluir. Porque não estava evoluindo com antibiótico nem com anti-inflamatório. Era um caso já avançado. Eu falei, vou usar homeopatia, não estava tomando antibiótico, nem anti-inflamatório, nem nada a partir já de alguns dias. E não estava evoluindo bem, então eu resolvi acompanhar. Então eu comecei a dar homeopatia para o paciente.
e o paciente começou a ter delírios, febres altas e delírios, e falava de coisas no quarto, estranhando presenças no quarto. Falava, calma, nós vamos fazer uma prece para amenizar essas influências aqui no quarto. E chamei auxiliares para podermos fazer uma assistência espiritual. Aí, aplacada aquela questão espiritual, ele sossegou e dormiu. Dormiu. Bom, depois que vencemos a parte espiritual, entra-se no domínio mental. De manhã cedo, o menino amanheceu bem melhor. Bem melhor. Mas não só melhor, ele amanheceu diferente. Ele estava, parece, a impressão que dava é que ele estava mais maduro. Ele estava mais doce, mais adulto. Modificado um tanto quanto, trazendo à tona suas qualidades mais maduras. Mas que coisa que aconteceu, o menino renasceu com um diferencial notável, notável. Vencida e portanto, com esse status mental mais favorável, ele teve durante o dia seguinte uma melhora assintosa do quadro da amidalite e sarou nos dias subsequentes tranquilamente. Aquilo me chamou muito a atenção, muito. Eu guardei na gaveta essa informação. Aí uma certa vez me aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu acordei de manhã cedo com uma dor de cabeça. E aquela dor de cabeça não era uma dor de cabeça que eu pudesse identificar exatamente como tensional. Eu dormia a noite toda, não era uma sinusite, mas tinha uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Eu falei, mas como é que pode? Era um domingo de sol. Uma coisa ruim, eu falei, eu estou mal acompanhado, eu pensei. Deve ser isso. Aí logo eu pensei assim, sabe o que é isso daí? É falta de sol, eu vou tomar sol. Porque, viu, meu colega, paulista sofre de falta de sol. Não é? Não é? Então, o que acontece? Se bem que eu sabe que no ano passado eu fui viajar para o Ceará, falei, eu preciso ir para um lugar que só vai sol. Pois não choveu quando eu fui? Não é possível. Até o guia falou, nunca aconteceu isso aqui. Eu falei, é muito paulista chegando no Ceará, deve ser. Então, bom, mas voltando aqui, a questão é a seguinte. E aquela coisa na cabeça ruim, eu fui tomar sol. Aí fui com minhas crianças, fomos jogar vôlei, brincar, e melhorou. Melhorou, mas ficou aquele, não sei, uma coisa ruim. Não sei se vocês já sentiram isso, vocês são pessoas luminosas, mas uma coisa ruim e tal. Aí eu lembrei que eu tinha no carro o meu remédio homeopático, que eu tomo medicação homeopática, porque eu não posso pregar aquilo que eu não faço, né? Então eu tomo meus remédios homeopáticos e eu lembrei do meu bom velho remédio, eu vou tomar o remédio homeopático. Muito bem. E eu tomei umas gotinhas e fui caminhando, a Márcia estava comigo, minha esposa, e tal. E aí melhorou? Eu falei, não melhorou, tá a mesma coisa. Não é? Mas aí eu aprendi, que eu já sei, eu peguei, daí 10 minutos, tomei outra dose. Entendeu? Aí eu tomei outra dose e esqueci. Melhorou, mas eu não percebi que eu esqueci. Eu esqueci. O que acontece é o seguinte, na verdade, eu não posso tomar remédios comuns, porque eu já tive choque anafilático e eu não quero arriscar outra vez, não é? E também tenho um certo grau de insuficiência renal e não posso tomar remédios comuns, então eu não tenho outra saída. Ou eu tomo remédio homeopático ou eu não tomo nada, não é? Então me resolve muito, me ajuda bastante. E eu aprendi assim, não melhorou, toma outra dose, não melhorou, toma outra dose, e depois melhora mesmo. Bom, então o que aconteceu? Aí melhorou e a minha cabeça, assim, aquele negócio ruim saiu, mas eu não percebi, eu esqueci. E aí caminhando assim, encontrei uma pessoa que há muito tempo eu não encontrava
e conversamos, e foi excelente, e coisas estavam amarradas, assim, de oportunidades, abriram-se oportunidades. Nossa, que coisa bacana, como é que pode? Que coincidência feliz, um domingo de sol, em São Paulo, né, que era uma coisa rara, ainda encontrar a pessoa ali, resolver aquelas coisas tão boas e tal, que dia brilhante, né? Aí, falei, Ana Márcia, ainda mais passou a minha dor de cabeça. Que engraçado, o que passou a dor de cabeça? Que coisa estranha, né? Mas você não acabou de tomar os remédios homeopáticos? Eu falei, é mesmo, tem isso. Mas aí eu tive um insight, porque não só passou a minha dor de cabeça. Eu melhorei minha sintonia. E eu encontrei as pessoas certas na hora certa. Então eu reparei que houve uma mudança do meu padrão espiritual e eu fui caminhar pelos roteiros em onde eu ia encontrar aquelas pessoas. Não sei se eu estou sendo claro com a questão. Entende? Então eu lembrei do menino que teve a melhora espiritual. E lembrei disso. Falei, olha que coisa engraçada. O remédio homeopático primeiro atua no espiritual. Se você não aproveita essa fase e melhora a tua sintonia, aborta o efeito do remédio. Ele não funciona. Porque era para funcionar trazendo uma pulsão vital para você resolver uma questão espiritual. Você não resolveu, ele fechou o assunto. Não sei se eu estou sendo claro com vocês. Muito bem. Se você resolve a questão espiritual, ele vai para o mental. Então você vai ter energia vital para transformar questões dentro de você que você precisa transformar. Se você não tomar uma atitude usando aquela energia vital para aquela decisão, o remédio perde o efeito. Simplesmente porque ele te deu a oportunidade e você não acolheu aquela oportunidade. E depois ele vai agir no físico. Aí sim ele age no físico. O que está acontecendo? E isso é uma princípio muito importante. Uma doença, ela chega a uma pessoa, não é para derrubar aquela pessoa. Uma doença chega numa pessoa para que ela reoriente caminhos de transformação, de sua sintonia, de sua psicosfera, de seu mundo interior. Quando a pessoa atende este convite que a moléstia está lhe fazendo, ela vai embora. E a pessoa cresce com a situação. Então o que acontece? Se você trata estritamente do ponto de vista farmacológico alopático, como se a doença fosse uma pulga que você pega e tira, tem uma pulga ali, eu vou tirar aquela pulga dali. Está faltando uma pedrinha ali, eu vou pôr uma pedrinha ali. É assim o tratamento alopático, que é muito útil, sem dúvida. Mas você precisa trabalhar o propósito para o qual veio o problema. Aquele problema, por que existe a dor, se não para avisar a pessoa que ela tem que tomar cuidado? Não é? A pessoa, ela não tem sensibilidade à dor, ela pisa num caco de vidro, ela não percebe, ela vai se lesar. Então assim é na vida também, nas atitudes que nós tomamos, nas companhias com as quais nós convivemos, nos laços que estabelecemos. Se nós não somos avisados de que nós estamos quebrando elos da vida, quebrando com normas vitais, então aí vem a dor, vem a depressão, a tristeza, vem o sofrimento, vem as angústias e etc. Para dizer, opa, pera lá, dá uma brecada e repensa para tomar novos caminhos em torno de quaisquer atitudes. Então, o medicamento homeopático, ele respeita este convite da natureza. Agora, a pessoa precisa ter um comprometimento. Ela precisa, ao ser abordada por um problema que a incomoda, a pessoa precisa de pensar que ela está sendo convidada a uma transformação. Indagar-se a si o que ela precisa se transformar. E o medicamento homeopático vai sobressaltar a vitalidade que lhe permite tomar essa decisão. Então a pessoa, quando toma um medicamento homeopático, ela precisa de estar alerta e compromissada com o seu processo de transformação. Estou sendo claro? Quando o paciente, ele é um bebezinho, é um paciente comatoso, esta responsabilidade é transferida para os familiares e as pessoas que cercam a pessoa. Por isso que diz assim, às vezes eu recebo o paciente e fala assim, doutor, eu parei de tomar o remédio homeopático porque eu tomei e não estava resolvendo nada. Eu falo, não, pelo amor de Deus, se você para, nós perdemos as nuances de uma trajetória.
Porque eu ia lhe fazer perguntas de certos aspectos que você não tinha pensado, e você ia falar assim, nossa, doutora, eu não tinha observado isso, nossa, eu não tinha visto aquilo, aquela coisa e outra. Então, você ia começar a fazer indagações que você não tinha observado. Você parou de fazer o tratamento e de tomar o medicamento, bloqueou uma trajetória de observação, de nuances que nós não estamos habituados no dia a dia a visualizar, e que mereceria uns momentos de indagação, não é? Por gentileza. Posso relatar um caso, assim, meu filho, eu estava com homeopatia. Ele tem 12 anos de idade e tem uma saúde ótima. E você falando agora, eu me lembrei, assim, há um mês atrás, ele teve um quadro que ele se sentiu muito indisposto, né? Começou a se sentir mal, ele sentiu um mal-estar no estômago. E ficou assim, apático, não queria comer nada, veio embora da escola com um pouco de febre. Aí eu marquei a consulta com o médico dele, homeopata. Levei ele na consulta e ele chegou na consulta, o médico conversou muito com ele, porque a consulta de homeopatia é bem isso mesmo. Conversa, pergunta tudo, o quadro, o comportamento dele nos últimos dias. E o médico dele analisou e falou, tem um ponto aqui, ele falou, eu acho que é um medicamento, mas esse medicamento que eu quero dar para ele está conciliado com alguma coisa que ele tenha passado e ele questionava, Vitor, você teve alguma briga, brigou com os amigos na escola, alguma coisa que te magoou, porque ele falou alguma coisa que está entalado dentro dele. E ele, não briguei com ninguém não, né, ele falava, mas ele bem apático, e com aquela dor que ele se contraía. E aí o médico ficou ali, conversando com ele, Aí ele falou, mas você não lembra de nada que te angustiou? Aí ele falou, teve uma coisa na escola que a professora estava explicando um tema e eu, assim, interferi ela, né? E fui falar da resposta. E ela não gostou, ela falou, e quem que é o professor aqui? Sou eu ou você, professorzinho? E a classe toda tirou o sarro dele. Que aí o médico perguntou, mas aí, seus amigos tiraram o sarro de você? Ele falou, todo mundo deu risada na minha cara. Ele falou, isso te fez mal? Ele falou, me fez mal, eu tive vontade de chorar, mas eu me segurei para não chorar. Ele falou. Quer dizer, ele guardou aquilo. E começou a dar essa disposição. Aí o médico receitou o remédio. E eu sou espírita, né? Saí de lá, mentalizei a casa espírita, pedi assistência dos médicos também espirituais. E já passei na farmácia da homeopatia, já manipulei. E já dei as gotinhas para ele. No caminho voltando, ele vomitou assim tudo no meu carro, lavou meu carro de volta. Chegou em casa, curado, tomou um banho, jantou, curou. Olha, você vê, agora, veja que interessante, a situação convida uma reflexão do modo de ser, não é? Do modo de enfrentamento, de um modo de visualização da realidade, a trajetória de amadurecimento, não é? É por isso que eu estou colocando esse assunto num contexto que envolve a questão de medicina e espiritualidade. Porque, quer queira, quer não, se você vai abordar a parte médica, no que diz respeito ao contexto espiritual, a homeopatia está convidada a participar devido a esse poder de ação nesse contexto. Colega? O exemplo que você deu, falou o teu exemplo, que não aproveitou o efeito espiritual, assim, para mim entender o que seria aproveitar o efeito espiritual. Por exemplo, o paciente ele pode ter, vamos supor, eu estava com aquela dor de cabeça, tá? Eu poderia ter encarado de forma casual aquela dor de cabeça e não presumido que havia alguma coisa, uma energia ruim, que não era só uma dor de cabeça, que havia alguma percepção de alguma energia que não estava boa, que eu precisava melhorar, tá? Eu entendo que na verdade eu vinha desgastado e eu estava sem proteção. E aí me ocorreu, vou tomar sol, vou ver a natureza, vou me integrar com Deus. Então eu tomei a atitude. Quando eu tomei aquela atitude,
de melhora de sintonia espiritual, o medicamento homeopático fez efeito, passou o meu problema. Mas não só isso, a teia de relações começou a se abrir e eu comecei a resolver questões. Mas eu poderia ter tido aquela dor de cabeça e ter falado assim, vou tomar uma Novalgina e um... Mas então você aproveitou o efeito, eu entendi você dizer que não aproveitou o efeito espiritual e não desceu para o mental, isso que eu tinha entendido. Mas se você veja que numa sucessão de fatos eu fui aproveitando e fui observando que na verdade a minha sintonia estava melhorando. E as coisas estavam acontecendo de forma mais fácil. Mas eu não poderia ter acordado de manhã e tomado um analgésico e deixado por isso mesmo? Sem nenhum tipo de indagação, não é? Então a gente precisa de tomar, às vezes, precisa tomar alguns cuidados na avaliação do caso, porque a pessoa pode apresentar certos sinais de percepção desse domínio espiritual sobre o qual você precisa atingir. Por isso que o paciente, quando ele está em tratamento, com esses recursos, eu uso os dois tipos de recurso, hoje eu estou, com a ajuda do Leonel, começando a invadir o território da acupuntura também, que eu não conheço, mas ainda mais para frente nós vamos entrar nesse território. A questão é que o paciente já entra com assistência espiritual, porque ele vai ser convidado a trabalhar essa parte. Você vai dar o medicamento, ele vai sobressaltar a parte espiritual, se ele não tem recursos, instrumentos para isso, ele não resolve. E o remédio não faz o efeito. Então eu fico pensando nas dificuldades do médico, mesmo o homeopata, quando ele não trabalha os recursos necessários, não é? O Hahnemann dizia, essa é uma outra questão também, o Hahnemann dizia, tratar o paciente para que ele possa cumprir a nobre missão para a qual veio ao mundo. Isso é uma outra coisa, se a pessoa não está caminhando em direção aos objetivos de sua missão de vida, e se ela não tem essa consciência, você dá o medicamento, ela tem um sobressalto de energia vital e não tem onde colocar. Porque ela não tem propósitos, ela não tem destino, ela não tem um devir, ela não tem horizontes. Ela não sabe o que ela veio fazer no mundo, qual é o papel dela, Então aquela energia vital, ela se consome em si. O remédio não faz efeito. O Hahnemann havia avisado isso. Rubens, já lhe dou a palavra, deixa a Camila ia falar, Camila. Eu achei bem interessante essas etapas que você explicou e eu fiquei com uma dúvida. Essas etapas ocorrem só com homeopatia ou florais, fitoterápicos, o reiki, alguma outra coisa que faz despertar essa sobressalto? Olha, eu não conheço os florais, porque assim, essas medicações dessas ciências novas que estão surgindo, elas têm pouco tempo de existência para poder construir protocolos que a gente possa ter parâmetros. Então é uma ciência que vai progredir ao longo aí dessas décadas, tá? Então eu não tenho respaldo. Aqui no caso da homeopatia, nesses 200 anos de propedêutica, a gente tem uma consistência, tanto a homeopatia já é prática médica oficial, não é? Então, agora, as abordagens bioenergéticas, eu acho que são muito semelhantes ao da homeopatia. Eu tenho observado isso, muito semelhantes. A gente ainda vai voltar a falar sobre isso. Só um instantinho. Rubens. Doutor Sérgio, um paciente que tem aí uma infecção, né? E vai tomando antibiótico, chega um antibiótico de última geração e não tem efeito. Dá para se deduzir que tem um aspecto espiritual envolvendo aí essa infecção? Por exemplo, isso daí acontece, por exemplo, nas cistites crônicas, tá? Cistites crônicas, sinusites crônicas. Então você precisa de... A primeira questão, é muito importante nós, num primeiro momento, é observarmos se o paciente está sendo atendido no que diz respeito à medicação, ou seja, se o diagnóstico está correto, tá? Se o diagnóstico está correto e se a conduta está correta. Então, às vezes, a primeira coisa que você precisa avaliar, se você está tratando, por exemplo, um paciente com uma cistite crônica e ele tem um distúrbio anatômico uretral, por exemplo. Então, é facilitando a entrada de bactérias. Ou tem uma higiene errada, que precisa ser orientado. Então, a pessoa vai ter uma cistite crônica,
porque foi tratado com antibiótico a primeira cistite, a pessoa reincidiu na infecção, foi tratada outra vez, até que houve resistência bacteriana. Então você precisa avaliar se não existe um problema que não foi diagnosticado. Isso é uma prerrogativa importantíssima. Vai abordar o paciente do ponto de vista espiritual, você precisa estar salvaguardado que o diagnóstico e o tratamento estejam sendo atendidos. Então, tecnicamente, precisa ser avaliado antes de você se arvorar numa presunção do espiritual. Então, essa é uma questão. Você pega, por exemplo, eu tenho um caso de uma sinusite crônica, que o paciente tem epilepsia, toma, por exemplo, oxcarbazepina. Mas exige uma dosagem mais encorpada da medicação para conter a epilepsia. E a oxcarbazepina, numa dosagem mais encorpada, ela provoca uma queda de resistência da imunidade de mucosas, imunoglobulina tipo A. Então, a pessoa fica predisposta a ter estas sinusites. Então, eu não posso, de per si, já entrar com o diagnóstico do espiritual se eu estou observando que existe um efeito colateral da medicação e eu preciso, então, pensar em outro recurso que tal. Então, tudo isso precisa de ser avaliado. Agora, existe sim, já vi casos de infecção crônica que não tem nenhum traço anatômico que justifique, entendeu? Que o paciente tem que tomar antibiótico cronicamente, tá? E que a pessoa poderia justamente fazer um tratamento de características homeopáticas, passando pelas trajetórias de transformação às quais ela precisa passar. Tá? Por exemplo, eu vou falar alguma coisa que é absolutamente discutível, mas é uma observação. As energias muito pesadas, não é? Apesar de ser um raciocínio muito primário, mas me parece que tem fundamentos pelo que a gente tem observado. Eles tendem a se acumular nas zonas excretórias, as energias muito baixas, muito pesadas. Então, vai lá para a bexiga, vai lá para o intestino baixo, vai as energias, não é? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela esteja com problemas espirituais, que envolvam a fenomenologia de energias muito materiais, muito primárias, pode ser que recaia sobre essas vísceras, não é? Então, eu preciso começar a raciocinar. Então, via de regra, nesses casos, se é verdade isso, você começa a tratar a homeopatia, salvaguardando a trajetória pela qual a pessoa vai passar, tomando os cuidados de acompanhar, vai aparecer. Então, aí é interessante o quê? Você começa a homeopatia, espera um pouco, faz a sessão de desobsessão. Observa que tipo de comunicação que vem na sessão, estudando a pertinência. Porque você precisa checar se aquilo lá é verdadeiro, não é? Então, se a comunicação for pertinente, quando eu digo isso é porque o grupo de desobsessão não conhece o paciente e aparece uma comunicação com detalhes ligados ao caso que fala, nossa, só pode ser alguma coisa mesmo verdadeira relativa ao caso. Então, você estuda aquela pertinência, vê e você começa a identificar, não, realmente existe vamos dizer assim, uma interferência fenomenológica espiritual. Tinha um paciente que veio ao consultório por uma queixa, não me lembro se era uma fobia, alguma coisa desse tipo, vamos dizer assim, do ponto de vista psiquiátrico. E, veja que curioso, veio uma comunicação, e na comunicação aparecia uma entidade assintosa, assim, não é? Justificaria até o medo que a pessoa tem, justificaria. Veja, quando você identifica uma entidade que está ligada a um sintoma, por exemplo, uma fobia, você tem que pensar que aquela entidade está alicerçada em cima de um arquétipo da pessoa. Mas aquela comunicação pode te ajudar você a encontrar em que elemento arquetípico que aquilo está fundamentado. Tá? Por exemplo, vamos supor, a pessoa apresentava uma fobia e a entidade era uma entidade de vingança, uma entidade pesada, dava medo mesmo, e estava ligada a dinheiro. E a pessoa tinha pendências, e a forma de ela lidar com essas pendências envolvia uma mudança de comportamento. Fala, olha, não se apegue tanto a essas coisas, porque
não é? Então, no fim, a comunicação espiritual indica o padrão de mudança psicológica. Você precisa estar alerta a isso. Olha, essa entidade está caindo em cima de uma questão de apego ao dinheiro. O que é que está acontecendo? Está acontecendo essa pendência. Então você reveja como você está vendo isso. Reveja, não é? E aí você vai conseguir se desligar daquele elo, não é? Mas o que aconteceu foi o seguinte, a entidade, uma outra entidade manifestou-se no médium e falava, o médium e falava que a entidade se queixava de dores. Eu tenho dores, é difícil respirar, eu tenho dores no meu braço esquerdo e tal e tal. Eu achei interessante. Aí eu perguntei para a paciente, porque ela não tinha se queixado nada, eu falei, você tem dores? Não é? Ela falou, não, doutor, não tenho dores. Mas eu achei muito curioso, porque ela parou assim e falou, eu tive sim. Eu tive um tratamento e desfiou um tratamento para dores. Eu falei, nossa, como não teve dores? Não é? E a dor na coluna e não sei o que lá, e irradiava para algum outro lugar, para o braço direito. Eu falei, puxa, quase, porque a entidade é do braço esquerdo. Não é? Não é? Então, na hora me ocorreu o seguinte, olha, será que não está acontecendo esse fenômeno? A entidade, ela se posiciona frente à mente da pessoa. Não é? Ela tem uma queixa no dimídio esquerdo. Ela vai passar essa energia de dor para o cérebro esquerdo, certo? Onde é que vai doer? No direito. Não é interessante? Viu, Rubens, o que eu estou falando? Era vamos dizer assim, um caso, entende? Em que a pessoa apresentava um quadro crônico de difícil tratamento, tanto que a paciente ela já tinha desistido de procurar os médicos e nem sequer na consulta ela relatou, porque já não te resolvia mesmo há anos, não é? E, no entanto, apareceu na comunicação e havia um dado que nos faz pensar que existe esse tipo de relação neurofuncional, neuroanatômica nas interferências de entidades. Tá? Então, assim, tantas outras histórias que estão relacionadas. Por exemplo, eu tive um paciente que ele apresentava uma incontinência urinária paroxística. Tá? Então, o que acontece? Ele tinha uma falta de sensibilidade na bexiga, a bexiga enchia, que vinha até aqui o diafragma, e aí ele urinava por transbordamento. Então ele não conseguia conter a urina, porque ele urinava por transbordamento. Tá? Muito bem. Aí nós começamos a tratar, eu comecei a usar uma medicação homeopática. Tá? Eu usei o Exetum, que está ligado a esse processo da bexiga. E não resolveu. Para falar a verdade, não resolveu. Tá? Mas guarda na gaveta esse dado. Naquela época, eu não tinha visto essas coisas aqui, eu não conhecia isso. Então, quando eu falei que não resolveu, é porque eu não tinha feito a ligação de algumas coisas que eu vou relatar para você. O paciente, depois que eu comecei a dar a medicação homeopática, ele começou a ter uma conversa um pouco diferente. Eu falei, rapaz, você precisa se acalmar, você precisa... E ele começou a ter uns delírios e algumas coisas assim, diferentes. E eu resolvi, então, dar um passe nele. Eu falei, deita aqui. O paciente ia ser sondado, estava hospitalizado. Eu resolvi dar um passe nele. E ele, no leito, assim, eu comecei a passar o magneto, fazer uma prece com ele, não é? E aí, me veio na minha mente uma cena. Me veio uma cena. E veio o seguinte, que ele, numa encarnação passada, ele era um soldado do staff de Hitler. E ele tomava conta de um campo de concentração. E os judeus vinham sequestrados para o campo. E o que acontece? Eles urinavam e evacuavam, e ele ficava zangado, porque sujava e dava mau cheiro. E
o que aconteceu? Quando eu olhei para o paciente, eu tive essa visão, o paciente estava, por conta daquela bexiga, daquele jeito, ele não conseguia se alimentar, então ele estava caquético. Parecia sabe, pele e osso, uma coisa assim impressionante, parecia do campo de concentração, e ele não tinha força para evacuar, então as fezes ficavam empedradas dentro da barriga dele. E aí me veio a cena dele dizendo, se urinar ou se evacuar, leva tiro. Porque sujava e dava mau cheiro. E aí eu saí assim, meio atordoado, eu saí do quarto do hospital lá no Albert Einstein. E eu vi, assim, uns 15 senhores assim dessas sinagogas, com essas roupas judaicas, acusando ele. E eu, no corredor, mentalmente, porque se eu não fosse mentalmente, poderiam me colocar no quarto ao lado, eu comecei a conversar com esses senhores e dizendo que o perdoasse, porque não tinha mais o que fazer. Que eles estavam aferroados a um caso que ele já estava combalido, não tinha mais o que fazer. Ele já estava no fundo do poço, a vingança estava ali, não tinha mais o que continuar. E que eu pedia, por favor, em memória do próprio hospital, que já tinha uma outra sintonia, veja, esse é um hospital construído pelos judeus, que são pessoas bem estabelecidas no nosso país. O nosso país não tem problema, é um país de paz, e tal, e foi amenizando aquela interferência, não é? Eu tive que fazer eletrochoque nesse paciente, porque eu não podia dar nenhuma medicação que afetasse o sistema nervoso, ele estava tendo delírios. Eu tive que fazer eletrochoque nesse paciente, ele chegou mesmo no fundo do poço, não é? Mas eu dando lá o Equisetum, não é? Quando foi tirar, ele melhorou, começou a se alimentar, estava com a sonda, tudo. Bom, passaram uns 3 meses, vamos tirar a sonda. Você acha que você tira a sonda de um paciente assim, 3 meses, de bexiga laceada, você tira a sonda e ele começa a urinar? Não, tem que fazer um trabalho de recuperar a musculatura da bexiga, né? Nós tiramos a sonda, ele urinou um xixizão, beleza. Que foi que fez isso? O Equisetum da homeopatia. Entendeu o que eu estou falando? Porque o pessoal da urologia falou, impossível, como é que ele pode urinar esse xixizão e ter pleno domínio da bexiga dele? Foi o Equisetum da homeopatia que fez ação química sobre a bexiga somente? Foram os espíritos que o deixaram livre. Você está entendendo? Então, o organismo começou a reagir. Então eu percebi que o medicamento homeopático, ele não somente atuou no paciente, mas em favor dele, alargando a minha percepção. Ao redor, né? Ao redor, exatamente. Entende? Então, veja, só viu, Rubens? Veja como existe essas questões espirituais afetando este universo. E que nós precisamos de saber analisar estes fatos e estar próximo para poder como um artesanato, né? Você vai ponto por ponto. Por isso eu ressaltaria mais uma vez com vocês algumas questões. Primeiro, para você entrar no universo espiritual, você precisa estar certificado de que o diagnóstico médico, o tratamento, tudo está correto. Para não pagar mico, não é? Entende? Então, para não pagar o mico, era espiritual e descobriram que tinha um tumor. Não precisa nada espiritual, não é? E, bom, aí você tem que se salvaguardar. Aí você precisa de pensar quais modelos terapêuticos você vai usar. E saber por que você vai usar cada um dos modelos terapêuticos. Por que você está usando alopatia? Por que você está fazendo cirurgia? Não é? Por que você está fazendo cirurgia? Por que você está usando alopatia? Quanto você vai usar de alopatia? Quando você vai tirar? Quais são os sinais que demandam a necessidade dessa retirada? Como você vai usar a homeopatia? E que recursos você vai extrair desse tratamento para que o paciente possa cumprir, como Hahnemann dizia, a nobre missão para a qual veio ao mundo. Não sei se eu estou sendo claro. O paciente chega no consultório, uma das coisas que mais me interessa saber, o que você quer da sua vida? Porque é muito importante nós
Olha, veja. É muito importante nós termos a seguinte consciência. Você vai analisar o passado. No passado nós já fomos de tudo. Considerando que os últimos mamutes estavam aqui há uns 10 mil anos, então aos 10 mil anos nós penteávamos mamute, vamos considerar que a nossa história começou por ali, porque também antes disso eu não sei se é muita vantagem, não é? O que acontece? Uns 10 mil anos de história, mais ou menos, nós já fomos de tudo. Apesar de vocês serem pessoas luminosas, que já muito distantes desse período jurássico, vamos dizer assim, o que você quiser buscar no seu passado, você vai encontrar de todos os paradigmas do ponto de vista comportamental. Muito bem. Quando você chega aqui no presente com algum tipo de queixa, tá? Alguma queixa no momento presente, e o médico vai perguntar, ou o psicólogo, o que aconteceu com você, qual é a sua história, qual é o seu passado. Então, às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, eu tenho recebido com uma certa frequência, aquela moça que ela tem sangramento uterino, ou tem uma endometriose, ou tem enfim, aí depois também tem uma história difícil com os pais, tem traumas, tem coisas e tal, difíceis, e por isso que sangra o útero, por isso que não teve filho, e por isso que aquela coisa toda. Então, não é? Aí vai no psicólogo, o psicólogo faz uma investigação do passado, e ele encontra um monte de coisas que justificam aquele útero sangrando, o fato de não ter filhos, de não ter se acertado afetivamente, enfim, essa coisa toda. Muito bem, não é? Só que o paciente, às vezes, ele fala assim, puxa, doutor, eu compreendi, eu sei, mas o que eu faço com isso? E daí? E o próximo passo, né? Porque existia uma questão que é o seguinte, se questiona se a psicanálise ela é terapêutica. Ela leva a um conhecimento, mas será que levaria a uma transformação da pessoa? Então, eu uso a psicanálise como recurso diagnóstico diariamente. Eu acho fundamental o raciocínio psicanalítico. Mas o Freud, ele não podia fazer tudo. Ele vai analisar a alma humana, mas ele não contextualiza do ponto de vista existencial. Ele não diz de onde veio e para onde vai, quais são os objetivos da alma humana. Ele qualifica os órgãos internos da alma humana, mas ele não diz do mundo externo, do eixo cartesiano de tempo e espaço, para onde nós vamos, de onde viemos, quais são os nossos objetivos, quais são... Ele não chega a dizer, nem poderia, porque ele não poderia fazer tudo, não é? Então, vamos dizer assim, falta, quando você analisa do ponto de vista psicanalítico, e dominantemente a nossa psicologia e a medicina por tabela vai trabalhar isso, falta uma análise do futuro. É interessante que, se você for raciocinar do ponto de vista espiritualista, palingenesicamente falando, ou seja, que a consciência ela é pré-conceptual, ou seja, que a consciência ela surge antes da concepção, ou seja, que nós viemos de uma história pregressa, ou seja, como Jung vai falar, o bebê humano não é um papel, ele não vem como um papel em branco para você escrever uma história, mas ele já vem com uma história pregressa. Então nós tivemos uma história de um passado. Se você pensar dessa forma, o nosso futuro ele está na nossa memória. Porque o nosso devir são as nossas promessas feitas. Não sei se dá para raciocinar assim. O seu devir, o seu vir a ser, é uma promessa que você fez num passado, quando você estava no mundo espiritual, antes de escorregar para o berço. Está claro isso? Então o nosso futuro está intrinsecamente ligado a uma função de memória. Então se você não aciona esse elemento da memória, e não encontra qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, para o que você veio ao mundo, você não consegue abrir o panorama do mapa da tua existência. Então, a mente fica somente agregada ao passado. Só que uma mente agregada ao passado é uma mente de dor, de melindre, de problema, de angústia. Porque essa é a vivência de nosso passado. Estas são as experiências do nosso passado. Então, eu sempre pergunto para o paciente assim, qual é a tua missão, para o qual você veio ao mundo? Porque ele precisa de acionar os mecanismos de memória que tragam os horizontes de sua existência. Porque quando começar a tratar ele, seja espiritualmente, seja psicologicamente, ele vai ser arremessado em direção a esse destino.
E se ele não souber qual é essa direção, ele se perde. E ele deteriora as energias propulsoras dessa trajetória. Fui claro na questão? Muito bem. Então precisa encontrar isso. Aí você encontra um futuro. Não, eu quero ter um futuro de paz, de serenidade. Eu quero ter um futuro de entendimento, de felicidade. Ótimo. Você quer um encontro com Deus, porque esses são atributos de Deus. Ótimo. Da sua estrutura presente, quais são os passos que você tem, atitudes que você tem que tomar para chegar até lá? Bom, você já definiu uma linha. Aqui, nessa linha de comportamento, já impõe que você vai encontrar pessoas em mesma sintonia, vai agregar uma psicosfera espiritual de mesma sintonia, de mesmo padrão, vai ter percepções de caminhos, de atitudes, de soluções, de ações, de palavras que levem a essa direção. E, alicerçado nessa linha, você vai ter um ângulo de visão do passado que te permite avaliar dos elementos do seu passado, os fatos que efetivamente têm uma relação causal com o seu destino. Ah, é verdadeiro que ela foi molestada pelo pai. É verdadeiro. Mas essa verdade está inserida na linha de vida da pessoa e tem uma relação causal com o seu destino? É outra história. Porque eu já vi pacientes nessa trajetória dizer assim, doutor, o que me trouxe aqui foi esse trauma do meu passado, mas ele já não tem nenhuma importância mais para mim. Eu acho que efetivamente isso não teve interferência no meu destino. A partir do momento em que eu escolhi esse destino, aquilo já não mais me afetou. Mas as coisas do passado que me chamam a atenção foram tais e quais fatos que eu não tinha prestado atenção e que me marcaram, e que eu vi quão importantes foram para mim, e que fizeram com que eu estivesse aqui e tomasse as decisões que eu estou tomando. Estou sendo claro? Entende? Então, o nosso passado é como a imagem de um caleidoscópio. Conforme a posição em que nós nos localizamos no presente, nós enxergamos uma paisagem diferente. E se nós estamos bem posicionados aqui, nós vamos extrair do passado os elementos que efetivamente têm relação com esse destino. Então é muito importante avaliar do paciente qual é essa trajetória. Eu costumo dizer o seguinte, imagine um eixo cartesiano. As abscissas representam estar no mundo. A pessoa do mundo, sua profissão, sua vocação, a sua estabilidade social, suas atividades de cidadania, sua família, a sobrevivência, não é? E as ordenadas, a transcendência. Porque se Jesus Cristo foi crucificado, se sujeitou à crucificação para dizer que devemos nos amar uns aos outros e que a vida é um contínuo para a eternidade, deve valer a pena, deve ser muito importante nós dedicarmos alguma coisa da nossa vida a essa mensagem, é ou não é? Então, é isso que eu estou chamando de transcendência. E a nossa missão deve ser uma composição vetorial desses dois eixos. Aqui está a nossa missão. Nós precisamos de ter a raiz do mundo e a copa da árvore voltada para o além. Sem raiz não tem copa. E sem copa não há fotossíntese que sustente a raiz. Então, a pessoa precisa localizar esses dois fatores. Aí ela encontra a missão. Aí ela vai estar caminhando fiel aos caminhos de sua predestinação. E isso é que é chamado de fé. Fé representa fidelidade aos caminhos da predestinação. E aí você tem a fé que remove montanhas, porque se você sabe, se você está na beira do rio, o rio com correnteza forte, você está cansado, está frio, e você senta numa pedra e dizem para você, você não pode ficar sentado nessa pedra, você tem que atravessar o rio. Você fala, por que eu vou atravessar o rio? Eu estou cansado, a correnteza é forte, está frio, eu vou ficar aqui chorando a minha dor. Aí te falam assim, mas tem um detalhe, só tem comida do outro lado, estou indo.
Então, quando você sabe o que você precisa, o que está intrinsecamente ligado à sua vida, você enfrenta qualquer coisa para você alcançar aquele objetivo. Isso é a fé que remove montanhas. Porque você sabe qual é que é o seu caminho. Se você não sabe, você fica perdido no passado. O que é o passado? As brigas, as intrigas, as angústias, os distúrbios do pensamento, as dores, as tristezas, os desentendimentos. Isso é o passado, que representa uma falta de sustentação de uma linha de tensão de forças que te arremesse para o seu devir. Então você vai tratar um paciente em que ele vai ter um sobressalto da energia vital, ele precisa de ter a direção para onde ele vai colocar aquela energia vital. Estava com um paciente de 87 anos, fui chamado da residência dele, que ele estava deprimido. Cheguei, o paciente estava caquético, vindo de uma pancreatite de internação hospitalar por meses, estava acamado, não levantava da cama, e estava tomando vários antidepressivos. Aí eu pedi os exames dele. Ele estava com hemograma normal, a ureia creatinina, função renal normal, função hepática normal, o eletrocardiograma normal, ventilação pulmonar adequada. Eu falei, nossa, mas ele está melhor que eu. Porque eu não tenho a creatinina normal. Então ele está melhor que eu. Porque o resto está igual. Aí eu falei para ele assim, eu pensei assim, será que ele não está abatido porque ele está tomando antidepressivo? Então eu tirei os antidepressivos dele. Tirei. Não é? Tirei os antidepressivos dele e ele deu uma acordada. Aí ele pôde falar das angústias dele, que a filha dele tinha falecido, a esposa dele tinha falecido, a vida dele não tinha mais sentido, ele já estava velho, tinha tido uma pancreatite, ele não conseguia levantar da cama e que ele estava pronto para morrer. Eu falei assim, mas os exames do senhor não indicam que o senhor vai morrer. Aí ele olhou para mim e falou assim, não? Eu falei, não. Está tudo normal, o senhor está com o fígado normal, o coração normal. O senhor só está velho, mas está funcionando. O musculinho está amassado, mas ele está andando. Aí ele ficou espantado. Ele falou, mas é? Eu falei, aí aqueles antidepressivos estavam deixando o senhor sedado, né? Aí eu falei, vou dar uma homeopatia para o senhor. Aí eu dei o estramônio, porque eu achei que ele estava obsediado, que ele estava, não é? E aí ele, na semana seguinte, ele estava bem melhor, já sentou na cama e tudo. Eu falei, mas por que o senhor está sentado na cama? O senhor não me recebeu na porta? Doutor Sérgio, o senhor sabe, eu vou morrer. Eu falei, o que morrer? O senhor tá meio... Não tem nenhum indício que o senhor vai morrer. O seu organismo está funcionando, só tem a idade, mas amanhã eu também posso morrer. Até aí, não é? É mesmo, doutor Sérgio? É mesmo. Aí eu fui embora, né? E ele foi atrás de mim. Falou, não, eu vou me despedir do senhor. Foi até a porta. Não é? Aí, bom, moral da história. Eu falei assim, eu não venho mais na casa do senhor. Não vem mais. Não, você vai no meu consultório. Ele passou a vir no consultório. Não é? Passou a vir no consultório e tal, e relatava as coisas dele, alegre. Ele estava velho, mas estava funcionando, tudo funcionando, do jeito que um velho suporta, mas estava, não é? Ai, doutor Sérgio, que felicidade e tal, não sei o que lá e tal. Olha, a última vez que eu tinha contato com ele naquela época, ele tinha ido para Águas de São Pedro com a esposa, não é? E tal, esposa jovem, viu? Não pensa que era uma... Esposa jovem. E tinha ido para Águas de São Pedro com a esposa e tal, não sei o quê e tal. Bom, enfim, aí ele teve uma pneumonia lá em Águas de São Pedro, voltou para São Paulo. Eu falei, poxa, hoje eu vou dizer para o senhor, essa pneumonia não está boa, o senhor precisa ir para o hospital. Não é? E ele não tinha força mecânica. Então ele tinha condição de sarar aquela pneumonia, tinha, mas ele não tinha força para tossir, sabe? Então isso daí fez ele minguar por mais de 2 meses na UTI, porque ele não tinha força mecânica e ele desencarnou. Ele veio a desencarnar. Mas antes dele desencarnar, ele viveu períodos muito felizes da vida dele. Muito felizes. E ele pôde perdoar situações que ele tinha que perdoar. Ele veio orar.
ele ficou maravilhado com as questões espirituais. Maravilhado, ele falou, que descoberta! Então a vida continua, mas isso é uma descoberta. Ele falava empolgado, não é? Que maravilha! Entende? Então, a gente precisa de ponderar, se não há o devir, se a pessoa não tem uma esperança, ela não levanta da cama. Então, traçar esse devir, ele passou a ter esperança. E eu dizia para ele, o senhor vai ser meu parceiro nas atividades da Unispírito. Eu já dizia do mundo espiritual, mas não falava para ele. O senhor vai ser meu parceiro. Eu vou ser o parceiro, vai, e tal. E ele empolgado, mas ele não entendia. Talvez entendesse, eu não sei. Ele vai entender daqui a alguns meses, vai entender que a parceria ia ser do outro lado. Eu não tenho dúvida que vai ser parceiro. Com a empolgação que representou para ele a descoberta de que a vida continuava no mundo espiritual. E que quando ele via a mãe dele, minha mãezinha, que vestido lindo, ele não estava alucinando, ele estava vendo a mãe dele que tinha sobrevivido à morte do corpo físico. Ele falou, que maravilha, eu estou vendo a minha mãe. O senhor está vendo a sua mãe? Isso não é um delírio? Não é, porque o delírio não tem consistência lógica. O senhor está tendo lógica no que está falando. Isso é uma visão e a vida continua para o outro lado. Então, se nós não temos um visionário desse futuro, nós não saramos de nossa doença. Então é muito importante traduzir essa configuração na assistência ao paciente. Veja, eu vou fazer um intervalo com vocês. Não falei ainda das alterações de exames físicos e etc, etc e tal, porque eu vou fazer isso nessas duas aulas, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um intervalo. Aí eu vou fazer uma sessão com vocês para assistência. A Júlia vai vir hoje? Vai. Vamos fazer uma assistência para a Júlia, todos nós aqui no salão em roda. Entendeu? Porque eu quero trabalhar o assunto depois da assistência à Júlia. Eu quero falar para vocês de ectoplasmia. Então nós vamos trabalhar com ectoplasmia e depois eu quero passar um PowerPoint para vocês com uma digressão sobre ectoplasmia, onde eu apresento alguns exames, algumas coisas interessantes, e nós fechamos a aula assim, tá bom? Eu vou fazer um intervalo, eu preciso descansar a voz, então não vou conversar com vocês nesse intervalinho, vocês vão fazer um lanchinho, alguma coisa, e a gente já volta, tá bom? Aqui é o seguinte, nós temos os domínios da anatomia humana, o corpo humano. O nosso corpo humano, pelo progresso da medicina, vem sendo entendido cada vez mais, de uma forma mais complexa, transcendendo os limites dos domínios anatômicos. Então, você tem desde do mundo submicroscópico, que vem trazendo outras características para a visão estrutural do nosso organismo, até, por gentileza, as técnicas que vêm demonstrando a parte bioelétrica e magnética do organismo. Então você tem os eletroencefalogramas, eletrocardiograma, as ressonâncias nucleares magnéticas, que vão chegar, inclusive um dia, a visualizar certamente os meridianos que a acupuntura já traduz nos seus tratados de anatomia, ou os centros de força, os chakras que os hindus também demonstram, e no progresso da medicina nós vamos ver que a anatomia humana transcende aquilo que os nossos dedos podem palpar e vamos dizer assim, é uma anatomia que age em rede e em conexão com todos que estão à nossa volta, como um sistema de telefonia, né, vamos dizer assim, de conexões. Um estudioso dessas energias foi o Albert Schrenck-Notzing. O Albert Schrenck-Notzing foi colega de Freud na escola de Charcot, no Hospital de Salpêtrière, onde foram desenvolvidas as teorias e os modelos de compreensão da anatomia psíquica usados atualmente, como a psicanálise do Freud, a psicologia analítica do Jung. E o Albert Schrenck-Notzing estudou aquilo que é uma obra dele, que não está traduzida ainda para o português, que é Le Phénomène physique de la médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade nos estudos de ectoplasmia. O Notzing, portanto, estudava os fenômenos de ectoplasmia, que é um tipo de energia que é desconhecida da nossa física contemporânea, e é um dos nossos objetos de estudo. Aqui você vê fotografias da época,
de sessões de ectoplasmia acontecendo na escola de Salpêtrière, né? Próximo, por gentileza. Aqui você vê, por exemplo, uma célula sendo fotografada a partir de suas emissões de energia. Então, é um microscópio que capta as energias infravermelho, energias magnéticas e compõe numa imagem muito própria e que nos dá a ideia realmente que a nossa anatomia é muito mais do que os nossos olhos estão podendo enxergar. Próximo, por gentileza. Aqui nós temos uma célula vista a partir do microscópio convencional, a partir de uma coloração que registra o esqueleto da célula. Uma célula, ela possui um esqueleto. E a estrutura, esse esqueleto é um esqueleto de microtúbulos. São dímeros de dineína que se organizam como um joguinho de como que chama? Lego. E que vão compondo tubulações. Não é? Vamos para o próximo, por gentileza. Essas tubulações, elas são responsáveis pela integração de todas as estruturas dentro da célula. Por exemplo, aí nós temos os cromossomos, que são interligados por essas tubulações, e essas tubulações é que promovem os movimentos do cromossomo dentro da célula, maiormente nos processos de mitose, da divisão celular, da multiplicação da célula, ou das diversas funções celulares. Quer dizer, esses microtúbulos, eles é que dão um movimento para as diversas estruturas da célula. Próximo, por gentileza, não é? Esses microtúbulos foram visualizados pela microscopia eletrônica e depois desenhos esquemáticos mostram didaticamente como que representam a sua estrutura. Próximo, por gentileza. Então, esses microtúbulos, eles apresentam vamos dizer assim, uma parte oca, como um cilindro, não é? E os cientistas têm investigado a existência de um tipo de onda que percorre a luz desse microtúbulo, que é chamada hoje de onda mental. Particularmente, o Roger Penrose, da Universidade de Oxford, ele, junto com pesquisadores, o Instituto de Física, Matemática e o Departamento de Anestesia, eles pesquisaram e comprovaram a existência dessas ondas. Nós temos um trabalho publicado junto ao Instituto de Física da Universidade de São Paulo e outros institutos de física de países estrangeiros, demonstrando, por exemplo, que a glândula pineal, pela proporção dessa onda mental em termos de frequência e amplitude, é a exata caixa de ressonância dessa onda mental que percorre os microtúbulos, numa publicação no Physical Letters que fizemos junto com o Instituto de Física de vários países. Aqui você tem o seguinte: quando você tem um neurônio, você veja que o transporte dos neurotransmissores se dá no percurso desses microtúbulos como se fossem trilhos. E esses microtúbulos se organizam a partir dos padrões da onda mental. Quer dizer, se você tem uma onda mental desestruturada, formam-se microtúbulos desestruturados e o percurso dentro do neurônio, dos neurotransmissores, se faz de forma truncada, como um trem que descarrilha, vamos dizer assim. E na medida em que você sustenta aquele mesmo padrão mental, você sustenta aquele tipo de organização desestruturada do fluxo dos neurotransmissores, trazendo para o corpo os problemas da alma. Quer dizer, a mente, ela vai ter uma influência na construção da citoarquitetura celular. E quanto você sustenta um determinado tipo de padrão mental, você vai fixando um padrão morfológico, um padrão de estrutura, muitas vezes desajustado. E é nesse caso que o paciente muitas vezes precisa de uma medicação para tentar reorganizar aquelas estruturas que foram mal articuladas, vamos dizer assim, não é? Próximo, por gentileza. O que nós vemos aqui é uma mitocôndria, que é uma organela celular, que é para onde vai o oxigênio que você respira, tá? Vamos estudar um pouquinho a respeito da mitocôndria. Essa é uma mitocôndria vista ao microscópio eletrônico, tá? E ela apresenta um conjunto de membranas de uma forma muito peculiar, como você pode observar aqui, tá? Nessas membranas, justaposto a essas membranas, ocorrem as reações químicas finais do metabolismo. Então, quando você respira, o oxigênio vai para a mitocôndria. E esse oxigênio desliza nessas membranas. E esse oxigênio ele vai servir de fio de prumo para o final do nosso metabolismo na produção de energia. E durante esse processo de produção de energia, vão ser geradas estruturas subatômicas, prótons e elétrons, que ficam disponíveis
nesse jogo de membranas aqui. Vamos ao próximo, por gentileza, Rodrigo. Veja que coisa curiosa. Esse é o experimento de Rutherford, tá? O experimento de Rutherford demonstra o seguinte. Nós saímos da mitocôndria e agora estamos de outra sala, tá bom? O experimento de Rutherford demonstra o seguinte. Se você pegar um elétron, que é uma partícula subatômica, e você passar pelo buraco de uma fechadura, tá? Por um buraquinho, se o elétron ele é uma partícula, como por exemplo, um chumbinho de uma espingarda, não é? Puf, é uma partícula. Passa pelo buraco da fechadura e forma um ponto na parede, não é assim? Mas se for uma lanterna, a luz passa pelo buraco da fechadura e ela vai se espalhar na parede, não é assim? Então, o que acontece? Eles perceberam que o elétron, que deveria ser como um chumbinho de uma espingardinha, ele passa por um buraquinho e ele vai atingir toda a parede, como se ele fosse uma onda de luz. Então, foi aí que o Rutherford descobriu que o elétron, ele se comporta tanto quanto partícula, quanto como onda. Tá? Vamos ao próximo, por gentileza, Rodrigo? Então, aqui é um experimento do Rutherford. Vamos ao próximo. Não é? Voltamos aqui. Na verdade, o que está acontecendo é que nós vamos ter a formação de substâncias, partículas subatômicas, nas membranas da mitocôndria. Tá? Vamos ao próximo. O que vai acontecer? Na membrana da mitocôndria, vai acontecer o seguinte. Você vai ter aquelas placas, não havia mostrado para você aquelas placas semelhantes ao experimento do Rutherford. Então, essas partículas que ficam na membrana, elas vão sofrer difração. Quando elas sofrem difração, elas se tornam também onda. Então, você vai ter dentro da mitocôndria como se fosse uma câmara de Rutherford, partículas subatômicas que passam por fendas. E essas fendas provocam a difração do elétron. E o elétron passa a se comportar como onda. Então, você vai ter uma situação em que você tem o elétron partícula e aqui a difração do elétron formando onda. A partir do momento em que se formam essas ondas difratadas dentro da mitocôndria, nós começamos a entrar nos domínios do ectoplasma. Não sei se eu estou sendo claro. Tá? Vamos ao próximo, por gentileza. Veja bem, o ectoplasma, ele é uma substância necessária para permitir que os fenômenos que ocorrem no plano espiritual, eles possam chegar aqui ao nosso plano. Tá? A física já detectou que o plano espiritual, ele seria aquilo que é chamado de hiperespaço. E entre esses espaços, ou seja, a dimensão espiritual e a dimensão nossa, existe aquilo que eles chamam de wormhole, ou buraco de minhoca, que é uma trajetória, um canal, um pertúrcio por onde pode passar energia de um domínio para o outro. Só que esta energia que vem do mundo espiritual é como o som. O som, ele só vai se propagar se existir o ar. Sem o ar, não atinge o nosso tímpano. Então, o ar é um meio de propagação do som. Assim também, o pensamento, tudo que vem do mundo espiritual, para chegar no nosso plano, se propaga pelo ectoplasma. Tá? Então, para uma espiritualidade ter ação, para você ter domínio sobre o seu corpo, o pensamento precisa chegar na matéria, passando pelo ectoplasma. Por isso que o fenômeno de ectoplasmia, quando ele é intensificado, aumenta esses canais de comunicação entre um plano e outro. Né? Vamos ao próximo, por gentileza. Então, você tem aqui, uma pessoa está deitada e ela sai do corpo. E ela é assistida pelo mundo espiritual. Tá? Os médicos do mundo espiritual auxiliam essa pessoa. Esse fenômeno, ele é tão mais favorável quanto mais ectoplasmia estiver sendo gerada no meio. Tá certo? Vamos ao próximo? Não é? A medicina já reconhece os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de estados de transe. Nós estamos estudando alguma coisa que já é conhecido da medicina. Vamos para o próximo. Por exemplo, estados de transe e possessão significam
estados mediúnicos e de influências espirituais. O médico precisa saber diagnosticar essas coisas. O paciente ele apresenta uma perda de identidade, mas ele sustenta uma consciência do meio ambiente. Aquele paciente que fala assim, doutor, eu quebrei tudo, eu quebrei tudo, eu sabia que o que eu estava fazendo estava errado, mas eu não conseguia dominar uma força irresistível que me aplacou. Então, na verdade, há uma diferença entre um estado de loucura em que a pessoa ela está com um pensamento desestruturado ou um estado de loucura que representa, na verdade, a consciência da pessoa que foi dominada por uma outra consciência e que a pessoa refere. E nós temos que saber fazer essa diferença, esse diagnóstico. É aquilo que nós dissemos, são fenômenos espirituais que nós precisamos identificar no começo. E muitas vezes são tantas as ocorrências que a pessoa vem apresentando que no final da história acaba configurando uma síndrome que nós vamos ter que dissecar onde que estava o fenômeno espiritual. Vamos para o próximo, por gentileza. Se você fizer ressonâncias funcionais ou tomografias funcionais, você vai ver que no estado de transe a pessoa apresenta uma concentração de energia na região do tálamo, da glândula pineal, não é? Tálamo e glândula pineal são regiões diencefálicas muito próximas, porque é a região onde centraliza a percepção desses fenômenos. Não é? Próximo, por gentileza. Então, por exemplo, no Hospital do Coração, esse paciente, o médico vai perguntar, vai dizer, discreto aumento do metabolismo de glicose em tálamos. Aí ele vai perguntar, variação do normal, interrogado, é aquilo que nós falamos no começo da aula. É um exame que não é nem doença, mas também não é normal. O que vai acontecer? O radiologista, quando for analisar, ele coloca uma interrogação. O que é isso? É variação do normal? É o estado mediúnico, é a fenomenologia espiritual sendo detectada num exame. Próximo, por gentileza. Aqui é um outro exame que fizemos nos Estados Unidos com um paciente, na época que não havia. Não é? E o curioso é que esses casos de estados de transe, ele apresenta, na nossa casuística, uma concentração na região diencefálica da pineal ou em regiões temporais e há uma perda da circulação em lobo frontal, como se a pessoa tivesse ausente do seu próprio domínio. Interessante que os estudos que o Alexander Moreira e o Júlio Prieto Pérez fizeram com médiums nos Estados Unidos, recentemente, apresentados no Congresso no Rio Grande do Sul, eles demonstraram que a pessoa, o médium, em estado de transe, ele escreve uma psicografia com toda a inteligência de uma psicografia sem circulação no lobo frontal. Parece que o domínio intelectivo está sob o domínio da entidade. Quando ele escreve uma história de sua própria mente, o lobo frontal fica todo irrigado. E aqui nós percebemos também, nessa casuística, que o paciente em estado de transe, ele apresenta uma concentração do contraste em regiões, aqui no caso, diencefálicas, e o lobo frontal não está irrigado, quer dizer, condiz com a ideia de que os domínios cognitivos estão sob a ação de uma personalidade que assumiu o domínio sobre a pessoa. Próximo, por gentileza, não é? Aqui também é uma coisa curiosa. O paciente, eu disse para você que quando aproxima uma entidade, tem aumento de pressão arterial, mas há outros fenômenos, como, por exemplo, aumento da circulação sanguínea na cabeça. Você pega essa paciente que apresentava estados de transe e no Doppler transcraniano ela revela aumento de velocidade de fluxo, acompanhado de índices de pulsatibilidade normais. Veja bem, tem aumento do fluxo, mas a pulsatibilidade é normal. Quer dizer, é uma alteração que não é exatamente uma doença, mas é uma alteração. Porque uma pessoa em estado de transe, de incorporação, ela tem aumento de fluxo sanguíneo da cabeça. E ela pode ter vários sintomas com esse aumento de fluxo. Ela pode ter uma dor de cabeça, que o médico não descobre por que ela tem essa dor de cabeça, ou ela pode ter uma convulsão por alteração microcirculatória cerebral a partir daquele aumento. E é pelos domínios de interferências espirituais. Próximo, por gentileza. Aqui esse é um caso muito interessante que nós acompanhamos, que o paciente apresentava, além das dores de cabeça, ele apresentava convulsões focais. Esse caso, vamos para o próximo, por gentileza. Ele foi atendido no Hospital das Clínicas com convulsão focal. O paciente tinha 15 anos, apresentava cefaleia persistente e apresentava no eletroencefalograma um foco Sharp lento, que é uma das características que nós vimos encontrando, que são as ondas lentas, padrões próprios da nossa casuística de casos de estados de transe. Não é? Próximo, por gentileza, o paciente foi hospitalizado, ele foi idantalizado, ele foi internado para tratamento, mas veja que coisa interessante, a doutora Mônica Haddad, inclusive foi nossa colega de turma, a ela foi encaminhado o caso com a seguinte ideia, o paciente apresenta quadros
de pré-síncope, com mioclonias, que também é um padrão dos transes mediúnicos, e ele encaminhado para um screening para ajudar num diagnóstico diferencial, porque, na verdade, ele havia sido internado por uma epilepsia e o quadro não estava se apresentando classicamente como uma epilepsia, quer dizer, ele não apresentava as alterações eletroencefalográficas e os padrões próprios de uma epilepsia. E o pessoal não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, não é? Nós acompanhamos esse caso por muitos anos, não é? Fazendo todo aquele processo, medicar o paciente foi melhorando e foi voltando para aquele estado em que os fenômenos espirituais se configuraram de forma mais clara e depois, próximo à transparência, ficou caracterizado como um fenômeno mediúnico, um médium fabuloso, fora de série, um trabalhador anônimo e muito dedicado e que transformou uma epilepsia, entre aspas, gravíssima, que era verdadeiramente um quadro de mediunidade. Esse tipo de situação eu não descarto nem sequer num paciente com deficiências cognitivas ou com limitações cognitivas, que eu acho que, na verdade, são grandes médiums, com grandes possibilidades, e a medicina ainda tem muito a pesquisar diante dessas possibilidades. Próximo, por gentileza, não é? Esse daqui é o seguinte, eu estava no Congresso de Dor, e o pessoal da Revista Brasileira de Anestesiologia fez uma receita para o pessoal que estava com dor. Primeiro, durma. Segundo, faça sexo. 3, mexa-se, controle seu peso e se exercite à luz do sol nascente. 4, relaxe e medite. 5, tenha fé no Ser Supremo, ame-se a si mesmo e reze. Olha lá, Revista Brasileira de Anestesiologia. Achei interessante essa... Sorria, gargalhe, mantenha o bom humor. Busque, cultive e usufrua as amizades. Climatize, né, o seu ambiente, o lar, o hospital, o trabalho. Aprecie os sons da natureza. Ame a boa música. Coma peixe, soja, linhaça, canja, carboidratos. Né, a opinião deles, né? Combata a depressão, estresse e ansiedade. Seja amigo de seu médico. Então, é uma receita interessante que incluía a parte espiritual, porque quem é que esteja fazendo a medicina honestamente... interessado no seu paciente, não pode desconsiderar que esses fenômenos espirituais cada vez mais estão apresentando suas caras, suas características, exigindo do médico uma melhor compreensão sobre a questão. Próximo, por gentileza. Nós fizemos um seminário no Conselho Regional de Medicina. Esse seminário, inclusive, foi também matéria de capa da revista Isto É, no período, e uma das conclusões do seminário foi um roteiro de, vamos dizer assim, eu não vou dizer regras, mas de ideias de encaminhamento daquilo que poderia ser o tratamento espiritual na área médica. Primeiro, né, princípios fundamentais do tratamento espiritual. Aliado à medicina, o tratamento espiritual representa uma terapia complementar. Sendo assim, não trabalhamos com terapia alternativa, mas com um modelo integrado biopsico-sócio-espiritual em que cada sistema integra o outro sem substituir o outro. Desta forma, a lógica e os princípios do tratamento espiritual devem ter coerência com a lógica clínica. Se você está raciocinando espiritualmente, isso tem que coincidir com o raciocínio psicológico e com o raciocínio clínico. Tudo no mesmo ponto, senão alguma coisa está errada. Não é? Então, a gente precisa trabalhar com essa lógica em todos os domínios, porque a verdade é uma só. O paciente está ali com características e necessidades que representam um caminho, não é? É o camelo que precisa passar no fundo de uma agulha, não é? É aquele buraco que ele tem que passar, é um ponto, não é? E tem que haver essa coincidência. Próximo, por gentileza, Rodrigo. Né? No tratamento espiritual, podemos utilizar diversas técnicas de intervenção. Por exemplo, a prece, a imposição de mãos ou o passe. A bênção, a magnetização da água, o mediunismo, veja, qual é a característica cultural? Não importa, importa a essência, não é? Mas nenhum elemento da fenomenologia religiosa substitui a essência, que é a transformação da personalidade de forma construtiva e positiva. Quer dizer, existe uma teleonomia humana em direção à capacidade de sermos solidários. É para essa direção que nós devemos caminhar. A finalidade do tratamento espiritual é a transformação da pessoa, sendo as técnicas instrumentos acessórios de seu poder de transformação. É como diziam os budistas, a virtude supera a magia. Nós precisamos sempre de ter isso em mente. Próximo, por gentileza. A medicina, nas pesquisas sobre espiritualidade, deve buscar entender o fenômeno natural no universo da diversidade cultural das muitas expressões religiosas. Não importa para mim se eu estou na África, num chão de terra, numa taba indígena, se eu estou numa mesa Luís XV francesa,
não importa a cultura, nós precisamos de ver a essência do fenômeno que está por trás dos aspectos culturais. Então, as pesquisas em medicina e espiritualidade precisam, vamos dizer assim, contemplar a investigação desses fenômenos em quaisquer culturas ou religiões, certo? O processo de cura é de responsabilidade do paciente, na busca ativa da transformação da realidade. O Emmanuel dizia, somente você tem a capacidade de resolver os grandes labirintos de sua consciência, tá? Os grandes enigmas de sua consciência. Literalmente é isso. Somente você tem a chave para resolver os grandes enigmas de sua consciência. Quer dizer, na verdade, o médico ou o terapeuta é um obstetra, ele está do lado. Porque o obstetra, ele não faz o parto, né? O neném nasce sozinho, ele só fica segurando. Entende? Por isso que chama obstetra, obstar, quer dizer, estar ali para segurar, obstar, né? Então, então, o processo de cura é de responsabilidade do paciente na sua busca ativa de transformação da realidade, consciente ou inconscientemente, sendo que qualquer intervenção médica representa uma prestação de auxílio. Assim também, o tratamento espiritual representa uma ajuda no processo de cura. Quer dizer, quando a pessoa não quer, por mais que você faça, é muito difícil você obter o resultado. Precisa haver a participação da pessoa. A gente faz o que pode, faz o possível, deixa para Deus o impossível. Essa questão é muito importante para não deixar a gente muito ansioso, não é? Porque a gente quer ver a pessoa bem e a pessoa ela não está instrumentalizada para isso, não é o tempo dela. A gente tem que ter paciência, fazer a nossa parte e esperar a natureza, na sua história, gerar o momento certo para a pessoa poder se transformar. O tratamento espiritual pode envolver dois tipos de resultados. Um tipo é a cura espontânea ou milagrosa, realmente um fenômeno estatístico anômalo, não é? Por exemplo, o caso da Magali, não é? Esse aqui foi uma cura milagrosa. Não é? É um fenômeno estatístico anômalo. Esses fenômenos, eles existem. Tem um trabalho italiano muito interessante, que o autor ele demonstra o seguinte, que os fenômenos anômalos não entram na estatística médica, porque eles saem fora da curva de Gauss. O que acontece? Acontece assim, você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, do tratamento do câncer através de um medicamento. O medicamento, você vai tratar, por exemplo, 1000 pessoas. Aí você tem uma média, você tem uma parte que melhorou bem, uma parte que curou e outra parte que não sarou. E uma média que teve boa evolução, não curou, mas teve uma boa evolução, vamos dizer assim. Teve um bom prognóstico, tá? Aí teve um caso que o cara não tomou o quimioterápico, foi numa rezadeira e se curou. Mas foi um caso em 1000. Sai fora da estatística, eles não colocam. Porque sai fora da curva de Gauss. Aí não aparece na literatura médica os casos de milagre. É o chamado fenômeno anômalo, porque ele sai fora do padrão estatístico, tá? Ele sai fora, mas existem esses casos. Existem esses casos. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, que o tratamento espiritual, ele contempla esses milagres, mas, quer ver uma coisa? Por exemplo, as cirurgias espirituais, não é? Agora, vale a pena pensar o seguinte, nesse aspecto, vale ressaltar que sem necessariamente questionar a veracidade desses fenômenos das cirurgias espirituais, desde já nos opomos aos métodos cruentos, com incisões ou perfurações ou quaisquer métodos que firam a ética ou a saúde pública. Porque seria um contrassenso você imaginar que vem lá do mundo espiritual de luz, uma pessoa, um espírito, de um médico que diz assim, olha, não precisa fazer asepsia, você pode cortar a pessoa com um bisturi sujo de terra. Quer dizer, eu não estou questionando o fenômeno, porque houve esses fenômenos, mas eu estou questionando o encaminhamento do fenômeno, porque você não pode quebrar tudo aquilo que luminosamente a medicina construiu em termos de ética e saúde pública. Outro tipo de resultado, e este sim enfatizamos como mais plausível de integração com a parte médica, quando o tratamento espiritual, complementando-se ao tratamento médico, otimiza a resposta terapêutica deste ou melhora a qualidade de vida do assistido. Temos assim um deslocamento da curva normal gaussiana para planos de resultados prognósticos melhorados em todos os níveis. Quer dizer, o tratamento espiritual, ele é acompanhado do tratamento médico, otimiza o tratamento médico, dá outra perspectiva e muda os planos prognósticos da medicina convencional. Esse sim, eu acho que é o que nós devemos buscar, porque o milagre a gente tem que esperar, é Deus que faz. Mas esses resultados nós podemos mensurar e acompanhar
com os domínios do nosso empenho, não é? E aqui ficam as vibrações de muita paz e muita luz. Espero que a tarde de hoje tenha sido de proveito para todos vocês. Para mim foi de muito proveito. Eu agradeço a oportunidade dessa reunião fraterna. Agradeço a presença dos bons espíritos que nos assessoraram e nos trataram durante esse período. E até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado.